Hoje estamos aqui diretamente do prédio da Prefeitura, onde iremos entrevistar Elias Menezes, um jovem de apenas 27 anos que tem a difícil missão de conduzir o município de Nepomuceno. Uma entrevista exclusiva. Segunda-feira passada, dia 5, um vereador na Câmara, o Ronaldo Bispo, falou lá que acabou o namoro com o Executivo. O que você entende sobre essa declaração dele? Agora na TV Cidade. Boa tarde, prefeito Elias. Muitíssimo obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Alex, boa tarde. O prazer é sempre meu, hoje recebendo a TV Cidade. E sempre aberto para todo e qualquer veículo de comunicação para prestar contas do nosso mandato, aquilo que a gente tem feito e ainda vai fazer pela população de Nepomuceno. Muito obrigado, Elias. Aqui, gostaria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, porque eu sei que você nasceu em Nova Mutum, no Mato Grosso, né? Então, conta um pouquinho para a gente como é que isso tudo aconteceu, de você vir para Nepomuceno, chegar até aqui. Olha, é uma história um pouco complicada, sabe? A família da minha mãe, um pedaço dela é aqui de Nepomuceno, família Simas, do antigo farmacêutico Milton Simas, e a família do meu pai paterno é toda daqui, família Lima e Menezes. Então eles acabaram por se conhecer aqui na juventude. Meu pai era médico, estudante de medicina, formou no UFMG, fez um pé de meia aqui em Santo Antônio do Amparo, e na sequência ele gostava de medicina, mas o negócio dele era fazenda mesmo, era pecuária. Foi primeiro para o Mato Grosso. Foi para Pará também? Primeiro ele foi para o Mato Grosso, eu nasci no Mato Grosso, Nova Mutum, município próximo a Sinop, e na sequência ele foi para Novo Progresso, no Mato Grosso, para ampliar a fazenda. Aí lá, infelizmente, ele acabou por contrair malária, eu também tive malária. Felizmente eu estou aqui, mas infelizmente... Graças a Deus. Mas infelizmente ele veio a falecer. E quando da morte do meu pai, ele era o caçula, o único filho, homem, né, da família paterna, minha mãe resolveu por retornar para Nepomuceno, então toda a minha criação, juventude, foi aqui na nossa cidade. Bacana demais. Você estudou aqui no Losango? A vida inteira, na época era a escola da Tia Corina, Centro de Ensino Abreu Carvalho. Aí. Estudei lá a vida inteira, ainda sou muito amigo dos professores que eu tive, excelentes mestres. Bom demais. E agora, o que te levou a interessar pela política? Mais precisamente, o interesse por ser candidato a prefeito. Olha, o interesse pela política ele surgiu porque, como eu disse, eu convivi muito com meus avós. Uhum. Eu sou o neto caçula, de um pai caçula que havia falecido, então eu sempre frequentei a casa dos meus avós. O meu avô era um leitor assíduo, o dentista João Menezes, de diversos jornais, Estado de Minas, Estado de São Paulo, A Folha, Revista Veja. Então acabei por adquirir naquela época o hábito pela leitura, sempre envolvido nas discussões políticas. Então você começou a escrever cedo, então? Com 14 anos eu já publicava cartas nos jornais. Bacana. E mesmo a política municipal era muito presente na nossa casa. Meu avô era um defensor ferrenho do ex-prefeito Alberto Correia Lima, o Zinho, depois fez campanha para o Toque, infelizmente não se logrou prefeito, mas esse debate de Nepomuceno, da política em geral, sempre esteve presente lá em casa. E quando eu concluí o ensino médio, concluí com 17 anos, sem fazer cursinho vestibular, eu passei na Fundação João Pinheiro, que dentre todas as faculdades de gestão pública é a melhor avaliada em toda a América Latina. E ela é uma possibilidade muito interessante que eu sempre que posso comunico a todos os jovens, porque é um vestibular que você ingressa para fazer um curso de 4 anos em administração pública, mas já sai de lá dentro do serviço público, na carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Então essa sempre foi a minha área de interesse, de atuação. E morando em Belo Horizonte, como eu morei 4 anos durante a faculdade, depois 3 anos como servidor público efetivo, eu acabei por ingressar nessas discussões políticas e por uma coisa do destino, acabei por fazer política aqui em Nepomuceno, que é a minha cidade. Bacana demais. Agora, conta pra gente também como que foi no dia das eleições. Como foi aquele seu domingo e quando você recebeu a notícia, estou eleito, estarei, né, prefeito de Nepomuceno? Olha, para falar a verdade, eu não gosto muito de dia assim, decisivo, não. Eu sempre costumo fugir um pouco. Visitei algumas regiões, andei pela cidade, mas depois do almoço eu decidi que eu queria descansar, fugir da eleição e fui para a roça de um amigo meu, hoje até secretário de Agricultura, Zé Diocésio, para dar uma volta a cavalo. E eu digo que
Às 20 para 5 eu montei no cavalo e saí para andar. Cheguei 5h30, desci, sinal ruim, mas já começou a pipocar a mensagem. Na hora que eu vi, falei, você ganhou no Congonhal. E Congonhal era uma região difícil. Você ganhou no Barreiro. E por uma questão de recurso financeiro e tempo, que hoje as campanhas são um pouco mais curtas, eu só fui ao Barreiro uma única vez. Quando começou a falar ganhando em Trumbuca, Congonhal, Barreiro, eu falei, tem alguma coisa aqui. Chegando na cidade, eu estava eleito. Já estava eleito e uma felicidade. Aí a felicidade, foi a festa toda. Todo mundo foi para a porta da sua casa ali, te esperar. Você estava em casa na hora que você recebeu a notícia? Não, eu estava na roça, passei na casa de um amigo, aí comemorei lá e tudo. Eu falei, agora eu vou para casa comer, que eu não tinha comido o dia inteiro, tomar um banho e ir para a rua. A hora que eu cheguei na porta da minha casa, onde eu moro até hoje, ali na rua João Inácio Dias, tava aquela multidão na frente. Isso aí, acho que é ali que caiu a ficha mesmo, que foi possível quantificar. A gente fala 6.511 votos que eu tive para prefeito. Mas ali foi possível quantificar, e depois na carreata, na passeata, o que representa esse contingente, a esperança que foi aquele momento de campanha e aquela possibilidade de apresentar uma nova alternativa para o Nepomuceno. Então, até ia te fazer essa pergunta mesmo, mas você já respondeu. Mas agora eu quero te perguntar o seguinte, qual que é o balanço que você faz aí em relação a essas festas? Porque no seu plano de governo você colocou que tiraria as festas da matriz e levaria lá para a concha acústica. E isso aconteceu nas 2 festas já, de carnaval e agora, recentemente, a do café. E qual que é o balanço que você faz? Pode chamar de você, né? Pode, vantagem. Eu estou muito novo para ser chamado de senhor. Você sabe que tem um ditado, Alex, na política, se eu não me engano, é do Mário Covas, que foi governador de São Paulo por muitos anos, até do meu partido, PSDB. Ele dizia que político que ouve mais erra menos. E não só no período pré-eleitoral, mas eu convivo em Nepomuceno, sou de Nepomuceno, frequentava as festas aqui na Praça da Matriz e sempre ouvia esse anseio popular, dizendo, porta de igreja não é local de festa. Não é local, primeiro, por uma questão de infraestrutura, não comporta. Era nítido, quem estava na frente do palco viu o show, mas fazendo a curva na Matriz não se assistia o show. Fora o trânsito, né? Fora o trânsito, fechava todo o trânsito da cidade. E há também o componente religioso. Eu sou católico, apostólico, romano e acredito que há que se respeitar o espaço da igreja católica, assim como há que se respeitar a porta de qualquer igreja evangélica, umbandista, judaica, qualquer religião. Tem que respeitar a religião. Então eu assumi esse compromisso durante a campanha e não havia por que fugir. A gente fez um carnaval modesto, com poucos recursos, descemos para a concha acústica e agora no evento de maior porte, mantivemos lá, conseguimos agora ampliar a infraestrutura, alarguear os barrancos, acho que como você pôde observar, fazer o fechamento que a polícia sempre solicitou e garantir mais segurança para a população. Então, assim, não digo nem que foi uma promessa, mas um compromisso daquilo que o povo mesmo já antecipadamente manifestava ser seu interesse. Que a população queria, era isso mesmo, né? Com certeza. Agora, prefeito, fala para nós, esse negócio aí de ônibus gratuito a partir de agosto, você vai conseguir fazer isso mesmo? Como é que vai ser isso? A questão do ônibus é a seguinte, o ônibus, por natureza, ele é o que a gente chama de monopólio concorrístico. O que quer dizer isso? Você não consegue dividir a cidade em várias empresas de ônibus, porque o ônibus é um negócio caro, diesel, motorista, manutenção. Então, é uma regra da economia que geralmente quem ganha é só um que opera. E desde o início do mandato a gente verificou que a concessão que atua em Nepomuceno, ela se encerra, salvo engano, em junho, e que haveria a necessidade, mais do que a possibilidade, a necessidade de fazer uma nova concessão. E a gente troca muitas experiências. Como você sabe, eu viajo muito pouco, saio muito pouco de Nepomuceno. Mas tem medo de estrada? Não, é trauma mesmo, que eu vinha e voltava de Belo Horizonte muitas vezes. Então eu prefiro ficar quietinho aqui. Eu lembro uma vez que você me perguntou em Belo Horizonte, como é que está o trânsito hoje? Que eu falei, eu estou aqui em Belo Horizonte e tal. Você falou, vou para aí daqui a pouco, eu vou para Belo Horizonte, para Nepomuceno daqui a pouco. Como é que está o trânsito? Mas nesse caso aí, provavelmente é o seguinte, em 2000 a Copa do Mundo foi 2022? 22? Não. Foi 22. A última Copa do 22, Mundo, né? 22. Eu sofri um acidente, vim de Belo Horizonte, sentido Nepomuceno, caiu uma garoa e eu capotei, passou aquela ponte ali do Grau, uma curva para a esquerda, na curva para a direita, capotei e desci o barranco. Não fiquei sabendo, não. Então fiquei um pouco assim cismado de pegar a estrada, mas mais do que isso é o cansaço da viagem mesmo. Mas voltando, eu sou um prefeito que viaja muito pouco e tenho isso como profissão de fé, ficar no nosso município. Então eu troco muitas experiências com prefeitos aqui da região. Um deles, hoje meu amigo Nelsinho, prefeito de Jaci,
assim como o Fabiano Moretti, ex-prefeito lá de Jaci. Teve um campeonato aqui no Clube do América, que estavam disputando as turmas mirins das duas cidades, e ele comentou, mostrou as fotos, falou que eu fiz lá em Jaci, ele até fez um slogan diferente, falou assim, aqui o busão é de graça. Comprou 2 micro-ônibus, evidente que é uma cidade muito menor em termos populacionais que Nepomuceno. Tem outras cidades maiores também. Que outras cidades, Santa Catarina, tem muito Curitiba, né? São Paulo tem alguma cidade. São Paulo, aos finais de semana, o transporte público é liberado. Então eu fiquei com essa ideia na cabeça. Na segunda-feira sentei com a equipe de contratos, licitações, falei, o contrato está vencendo, tá? Quanto que a gente paga? Quanto que é a tarifa? Quanto que é o subsídio? Levamos tudo na ponta do lápis. Chegou à conclusão que é possível. Cheguei à conclusão de que não seria tão mais caro ter o transporte gratuito do que pagar a concessão. E assim, Entendi. Eu sou um ferrenho defensor de gastar com máxima qualidade o menor possível dos recursos públicos. E esse para mim era um gasto essencial. O nosso plano é adquirir, já está em fases de montagem do processo de licitação, 2 ônibus de 46, 47 lugares, com ar-condicionado, rampa elevatória, para ter o transporte público de graça em todo o nosso município. Porque o município já chegou ônibus, né? Não, nós estamos comprando ainda. Não, mas tem um ali fora, não é o da... Não, aquela é o do Cislav, do consórcio de saúde. Aquela é outra. Os pacientes que fazem hemodiálise. Até porque a nossa cidade ela se expandiu ao longo dos últimos anos horizontalmente. O território cresceu, o território urbano. Certo. Então tem muitas vezes as pessoas que moram ali no Jardim Colina, agora no Nova Era, que é um bairro novo, no Vista Verde, para vir à missa ao final de semana, ir à feira, ao mercado. É uma trajetória longa para você caminhar a pé, às vezes pessoa de idade, com dificuldade de locomoção. Então esse foi um ponto crítico social que eu quis atender e que nós vamos atender dentro dos próximos meses. Bacana, prefeito. Falar agora sobre as estradas rurais. Vamos lá. O que já foi feito e que ainda poderá ser feito até o final do seu mandato. Aí, aproveitando esse gancho, não é nem um bom gancho, mas na segunda-feira passada, dia 5, um vereador na Câmara, o Ronaldo Bispo, falou lá que acabou o namoro com o Executivo. O que você entende sobre essa declaração dele? Vamos lá, 2 partes. Primeiro, em relação às estradas rurais, novamente, era uma demanda popular que eu percebi muito antes da eleição e que se confirmou no período eleitoral. Nosso município de Nepomuceno é um município todo predominantemente agrícola. 1/3 de todos os nossos recursos, todas as riquezas produzidas aqui, vem do agronegócio e, sobretudo, do café, que é a cultura dominante. Então, há que se ter estradas rurais transitáveis para que não só os patrões, mas os funcionários, aqueles que vendem implemento agrícola, né, os agrônomos que prestam assistência, enfim, todo o ciclo do agronegócio pudesse atuar. Nós assumimos a prefeitura uma situação assim, num cenário de guerra. Havia 2 patróis, uma em funcionamento e a outra, por ocasião, pegou fogo justamente durante o período eleitoral. Mas isso acontece. Complicado, Eu não culpo maquinista, nada disso. O operador acontece. E reta escavadeira a gente estava praticamente zerado. Então nós assumimos, solicitamos à empresa que ganhou a licitação. Hoje nós temos 3 patróis operando e 3 retas escavadeiras. E a esperança, havendo disponibilidade financeira, a gente melhorando as contas públicas, é ampliar ainda mais o maquinário à disposição dos servidores da prefeitura. Porque afinal nós estamos falando de mais de 3.500 quilômetros de estradas rurais. Esse valor não é muito mensurável, ninguém nunca parou para fazer esse cálculo, mas são mais de 3.000 quilômetros. Em relação à fala do vereador, que eu considero extremamente inoportuna, fora de tempo e infeliz, primeiramente, estrada rural e campo não é lugar de fazendeiro rico, não. Basta consultar a base de dados do IBGE para saber que cerca de 70% a 80% do produtor rural de Nepomuceno é o pequeno produtor, o produtor familiar, que solicita ajuda da Emater, que tem ali o seu ganha-pão e não ofere grandes lucros. Então a gente está falando das pessoas mais simples, mais carentes e mais humildes que dependem dessas estradas para transitar. A ação nas estradas rurais, ele tocou nesse ponto porque eu acredito que seja uma marca positiva até este momento do nosso governo. Ele mesmo falou que o Luciano Moraes tem feito um excelente trabalho nas estradas rurais. Curioso, um servidor público efetivo que sempre teve à disposição da prefeitura para atuar nesse setor, e eu tive o reconhecimento, apesar de a gente não ter caminhado junto na campanha eleitoral, mas pelos bons serviços que ele presta, eu sabia que ele era a pessoa certa para ocupar essa
função. Então, de um lado, a gente tem as estradas rurais andando. Eu achei uma fala extremamente feliz nesse sentido. Não é só o rico que usa a estrada rural. E citou a questão do namoro acabou. Eu disse recentemente na rádio e reafirmo aqui. Da minha parte, nenhum namoro acabou, porque não havia nenhum namoro firmado. Não foi um vereador da minha coligação, é alguém que eu respeito, não tenho relações pessoais com ele, não tenho o que dizer pessoalmente dele, mas eu tinha até então uma relação republicana que eu pretendo manter. O relacionamento que eu tenho, esse sim mais do que sério, eu digo que é quase um casamento de 4 anos, é com o povo de Nepomuceno. É com ele que eu presto contas, é com ele que eu acordo e venho trabalhar todo dia às 7 da manhã, fico, como você está vendo hoje, até o entardecer, até o anoitecer, até quando for preciso. Então, mais do que fazer a pura e a simples politicagem, o que eu tenho a demonstrar é trabalho e é serviço. As críticas são naturais e é do jogo político que elas apareçam. Eu só acho engraçado que as pessoas criticam, muitas vezes, justamente os pontos em que nós tenhamos acertado. No caso especificamente da saúde, que ele quis tratar do tema da saúde. Eu acho, Alex, que o que causa grande incômodo nas figuras políticas de Nepomuceno, vamos dizer, não de mais tradição, mas que estão acostumadas com esse modus operandi da política, é que no meu secretariado, sobretudo na Secretaria de Saúde, eu convido a todo cidadão a abrir o portal da transparência e verificar nome por nome de quem ocupa cargo na Secretaria de Saúde. Não há ali um agente político. Todos os servidores de confiança que eu nomeei são especialistas nas áreas. A nossa secretária, que tem feito um trabalho árduo, é mestre em bioquímica na UFMG. Nós temos lá no segundo escalão a Luciana, que é mestre em atenção primária, em saúde da família. E hoje você pode consultar o PSF, Policlínica, não há um político angariando o voto para o prefeito ou para si próprio porque quer se projetar politicamente. O cidadão paga imposto, é direito dele e o meu dever é ofertar um melhor serviço. Nós enfrentamos dificuldades no início do mandato. Eu sempre gosto de citar, Alex, desculpa a extensão da resposta. Nós fazemos parte do CISLAV, Consórcio Intermunicipal da Microrregião de Lavras, que é o consórcio de saúde aqui da nossa região. E eu fui convidado para a eleição do novo presidente do consórcio, tem que ser um prefeito. Participei, era chapa única. Quem se logrou vitorioso foi até hoje um amigo meu que eu fiz, prefeito de Ribeirão Vermelho, o Helder. E confraternizamos, trocamos experiências. Na saída, eu recebi um envelope. Eu falei, deve ser brinde, que a gente sempre vai nos eventos e recebe um brinde. Quando eu abri, eram 300 mil de dívidas não pagas com o CISLAV. E a gente até postou recentemente na página do governo, lá no TBT, material odontológico de última geração, ainda no plástico bolha, parado na policlínica, guardado, estocado dentro da sala. Por que não estava em funcionamento? Esse é um questionamento que eu faço. A gente tem cilindro de oxigênio que o gestor da época, que estava à frente da policlínica e quem estava à frente da Secretaria de Saúde, permitiu que esse aparelho de oxigênio, que é para atender a nossa população, fosse levado para São Paulo. E até hoje ele não voltou. Então, foram inúmeros equívocos que retardaram o processo de melhorias na área da saúde. Nós tivemos, de praxe, quando sai um governo e entra outro, um certo cavalheirismo. Mas contrato de medicamento, fizeram um contrato pífio que eu tive que revogar e fazer um novo processo licitatório. Dietas integrais, para quem precisa, a gente também teve que iniciar o processo, agora, graças a Deus, já está sendo entregue. Carro da saúde, a frota totalmente sucateada. Semana passada começaram a chegar os carros para transportar os pacientes para especialidades em diversos municípios. E, além disso, houve o concurso público, que foi feito em ano eleitoral, que é um equívoco. Se tem 8 anos, geral 4, mas foi um mandato de 8, para se fazer concurso público, você deixa para o último ano, me parece uma medida eleitoreira. Mas muito bem. No seu governo vai ter mais concurso? Não? Por enquanto não. Por enquanto a nossa meta é nomear aqueles que passaram. Por enquanto a nossa meta é nomear aqueles que passaram. Mas os médicos que tinham contrato temporário, eu não pude renovar estes contratos. Mas chegaram mais médicos agora? Chegaram. 3 médicos. Isso. É até um consenso na Justiça, no âmbito judicial, que se há um concurso público vigente, que se nomeie os concursados e não se faça contrato temporário. Salvo alguma excepcionalidade, mas são muito poucos os casos. Então, desde 2 de janeiro, eu venho nomeando médicos. E só para a população ficar ciente, quando eu nomeio um servidor público, qualquer cargo, ele tem 30 dias para vir aqui tomar posse, e mais 30 dias para entrar em exercício.
Então, se eu nomeei um médico em janeiro, ele tem 6 meses para entrar em exercício. Nossa, demora, hein? Demora bastante. Por isso a gente padeceu no início do ano dessa falta de profissionais, o que foi utilizado politicamente. Mas da minha parte eu segui o rito legal, nomeei os médicos e agora, felizmente, completamos o quadro de 7 médicos de PSF, um deles dedicado única e exclusivamente para a área rural, vai ficar de segunda a sexta rodando com uma equipe de enfermeiro, técnico de enfermagem, ampliando a abrangência. Agora, por exemplo, ele vai para a região da Limeira, Cerro Azul, que não era atendido, ou era atendido esporadicamente. E uma novidade, eram 7 vagas e eu estou nomeando o 8º médico para abrir um posto de saúde da família, uma unidade de saúde da família, lá na Policlínica, que atende a região central. Qualquer casa que não tenha abrangência em PSF pode ser atendida lá, e a população rural quando vier à cidade. Então a gente ainda vai ampliar o número de PSF. Nossa, bastante ainda então, bastante. Né? Prefeito, durante a sua campanha política, o senhor visitou todos os bairros, né? Andou por toda a cidade e viu todos os problemas, né? E conheceu vários problemas. Inclusive, por várias vezes, o senhor fez muitas filmagens, né? Muitos vídeos mostrando as ruas esburacadas da cidade. E o senhor, inclusive, usava aquele bordão, dá para fazer, que muita gente fala hoje. Agora, hoje o senhor está prefeito. Muda isso ou não? O senhor ainda acredita que dá para fazer? Dá para fazer, e eu digo isso por experiência própria, não a prefeitura, mas porque eu venho de 3 anos no governo do estado, numa mudança significativa. A gente saiu, vamos dizer assim, de um terror danado que foi o governo Pimentel, e se deu para fazer muita coisa ao longo dos últimos anos, da última experiência no governo de Minas. E eu participei, modéstia à parte, muito pouco, mas participei dessas mudanças. E tem dado para fazer, sim. Nós iniciamos a operação Tapa Buracos, são 12 caminhões por mês, que dá 3 caminhões por semana, e a gente tem atacado principalmente os pontos críticos do município. O que são os pontos críticos? A periferia, os bairros afastados, porque o centro todo mundo arruma, mas a gente tem priorizado os bairros afastados e, evidentemente, quando a oposição quer fazer alguma crítica, é muito fácil lá tirar foto de buraco. Verdade. Mas acontece o seguinte, eu herdei uma cidade esburacada, quase que uma cratera na lua. Então, eu assumi esse compromisso recentemente, que até o final do ano a gente vai atacar todas as ruas e todos os bairros de Nepomuceno. É necessário o prazo, porque tem contas a pagar, tem um processo licitatório, mas a boa intenção e o trabalho árduo tem sido sim desempenhado. Bom demais, a população agradece com certeza, né? E a prefeitura tem alguma ação para cuidar dos animais abandonados pelas ruas? Tem sim. Recentemente nós aderimos ao CIMINAS, consórcio interfederativo lá na região, lá na região de Araxá. E um dos leques que ele proporciona é a castração. E a gente já está fazendo a pesquisa de mercado para mostrar que a castração pelo consórcio é mais barata do que feita pelas licitações vigentes. Então, logo, logo também vai rodar a castração através do consórcio. Bacana demais. Então, Elias, eu aprendi em gestão pública sobre o princípio da administração pública, né, que é conhecido pela sigla LIMP, né? LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso. Então, eu gostaria de saber como que a sua administração tem colocado esse plano no dia a dia na prefeitura. São as chamadas normas expressas da administração pública, porque tem aquilo que está expresso na Constituição, salvo engano, artigo 87, e tem aquilo que é tácito, né, que você interpreta. Mas o LIMP, como você muito bem citou, Alex, são as normas expressas. Legalidade. O gestor público só cabe fazer aquilo que está na lei. Seria muito conveniente para mim desobedecer, vamos dizer assim, a ordem, a vigência de um concurso público e nomear através de contratação para evitar o burburinho. Mas eu segui estritamente a lei. Moralidade. Eu tenho, talvez, pessoalmente demonstrado isso. Amanhã, se eu pude ouvir aqui, eu vou a Belo Horizonte e eu gosto sempre de dar o exemplo. Eu viajo sem diária, eu não uso pernoite em hotel, tudo aquilo eu custeio do meu bolso, porque graças a Deus eu recebo um bom salário e acho que o prefeito, sendo o chefe do serviço público, dos servidores públicos, tem que dar o exemplo. E eu garanto que todos aqueles secretários que eu escolhi estão aqui para prestar um serviço para a população e não para pensar em benefício próprio. Legalidade, impessoalidade.
é fazer o bem ou fazer, né, faça-se cumprir a lei sem observar quem. Então, por exemplo, eu assino aqui diariamente as atas de posse dos servidores nomeados. Eu não leio nenhum nome. Pouco me interessa quem é a pessoa. Se passar no concurso público, você vai lá e está assinando. Se há um pedido, uma reivindicação, como chegam muitas na ouvidoria, a gente ainda está enfrentando a questão dos postes queimados, que na próxima semana, nos próximos dias, deve ser regularizado. Pouco me importa se foi alguém que votou em mim ou não votou, há que ser atendido porque a pessoa paga imposto. No meu discurso de posse, no dia 1º de janeiro, eu frisei e sempre ressalto: eu fui eleito com 6.511 votos, mas eu sou prefeito de 25.018 nepomucenenses. Independente se eles gostam de mim, se eles não gostam, se votaram ou não votaram, se vão deixar de votar, a gente está aqui para prestar o mesmo serviço para toda a população. Certo. Eu não acabei, não. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. E eficiência. Publicidade. Todos os atos do governo, como determina a própria legislação federal, são publicados no portal da transparência e eu, do ponto de vista pessoal, faço questão de mostrá-los nas minhas páginas, que são minhas, não para autopromoção, mas é um perfil privado meu, público, que está acessível a todos, mas sem fazer promoção política, e as páginas do governo, que demonstram também informativos, né, orientações para a população, como a campanha de vacinação que nós tivemos recentemente, até uma questão que é uma discussão no direito, né? Publicidade não é simplesmente jogar o dado no portal da transparência. Com certeza não. É apresentar o dado de modo que a população compreenda aquilo que está sendo transmitido. E eu acredito que a gente tem cumprido isso à risca. Por fim, a eficiência. Falei das lâmpadas queimadas. Nós vínhamos de um contrato de troca de lâmpadas que custava R$17,62. O contrato que a gente está agora para trocar as lâmpadas de LED, R$5 por lâmpada. Então, tudo aquilo que é possível economizar... Mas é muita diferença? A diferença é grande, havia muito a ser cortado e a gente vem cortando aos poucos. Tudo aquilo que pode gerar economia no serviço público sem prejudicar a população, a gente faz questão de adotar, até para sobrarem recursos para outras atividades. Ô prefeito, eu baixei, imprimi e li todo o seu plano de governo. Sim. 78 páginas. Cadê? Tá aí? Dá o plano de governo, porque às vezes ele não vai acreditar. 78, então, isso mesmo. 78 páginas. Que eu escrevi sozinho, à mão não, no teclado, e o Luciano que está aqui revisou a gramática. Aí 78 páginas aqui, ó. Isso mesmo. Aí, ó. Li tudo. E mais precisamente na página 40, não lembra, não vai lembrar, é lógico, não, né? Não dá página, não. Na página 40, fala sobre a volta da maternidade. A volta da maternidade. Certo. E que isso aí é um desejo, né, de grande parte da população, porque há muitos anos já não nascem mais cidadãos nepomucenenses, né? O senhor acredita que até o final do mandato a volta da maternidade pode ser uma realidade aqui em Nepomuceno? Eu acredito e eu faço isso não por achismo. Há uma questão, e eu tive recentemente uma reunião com o vice-governador de Minas Gerais, onde estavam presentes alguns apoiadores da base do deputado que nos representa, Zé Guilherme, onde isso foi trazido à tona. E qual que é a mentalidade do governo hoje, que em certa medida até faz sentido? Não vale a pena abrir uma maternidade para nascer uma criança por mês. Até aí tudo bem, porque o custo é alto. Tem que ter obstetra, ginecologista, UTI infantil 24 horas. Mas como que é possível a gente retornar a maternidade em Nepomuceno? Fazer com que ela atue em âmbito local. Onde as crianças nascem hoje? Lavras, Santo Antônio do Amparo, um pouco mais distante, e Varginha. Nosso plano que a gente tem traçado, junto a quem presta assessoria na área de saúde, é justamente fazer com que a Santa Casa de Nepomuceno, mais especificamente a maternidade, que está lá prontinha, toda equipada, bonita, porque tendo mais crianças ela consegue se pagar, ela aumenta a sua produtividade, recebe mais recursos do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, então é uma possibilidade que a gente tem que trabalhar diuturnamente nos conselhos, na CIB, no CONSEMES, que é o Conselho Municipal de Secretários Municipais de Saúde. Então é um trabalho que eu pretendo sim finalizar até o final do mandato, mas que não é num estalo de dedos. Vamos reabrir a maternidade. Não é fácil, né? Nós tínhamos aqui um herói, que era o Dr. Cláudio, que a mantinha quase que de modo sobre-humano. Agora, para abri-la novamente e credenciá-la, é preciso que a gente atraia municípios para que elas usufruam dessa estrutura, desse porte aqui em Nepomuceno. Bacana. Prefeito, e qual que é a situação atual hoje
a situação financeira da prefeitura? A gente ainda não divulgou oficialmente, mas só para a população ficar ciente, tentar não ser muito técnico, de um exercício financeiro para o outro, você nem sempre paga todas as contas, mas é obrigação do gestor, sobretudo quando ele está deixando o mandato, se ele deixou alguma conta a pagar, que deixe dinheiro em caixa para que pague, porque às vezes tem uma conta para pagar ano que vem, mas que o objeto não foi entregue, não houve liquidação, o serviço ainda não foi prestado. Então a gente está falando de mais do que milhares, mas talvez já estejamos na casa dos milhões de reais que eu herdei e que no momento oportuno, eu sempre digo que a gente não fechou a conta, porque quanto mais vasculha, mais conta atrasada aparece. Verdade. Mas no momento oportuno a gente vai tornar isso público e mais do que publicizar, vamos acionar o Tribunal de Contas do Estado para penalizar a gestora, os gestores anteriores. Certo. Ô prefeito, e qual que é a marca que você pretende deixar no final do seu mandato? A marca que eu pretendo deixar no final do meu mandato é difícil citar um exemplo, mas eu quero ser um prefeito lembrado pelo que fez para Nepomuceno, na melhoria de empregos, na melhoria do sistema público de saúde e na melhoria da educação das nossas crianças. Eu quero ser um prefeito que deixe um legado que não dure 1 ou 2 anos, mas que seja permanente para as próximas gerações. Certo. E para finalizarmos aqui, qual que é a sua opinião a respeito da gestão do atual presidente do Brasil? Não tem nada a ver agora. Não, é uma pergunta polêmica, mas não me furto a responder, não. Eu sou um tucano histórico, eu me formei na juventude do PSDB, que sempre foi um partido de oposição ao PT, porque, ao meu ver, o PT, apesar dos avanços sociais que houveram no governo Lula, sobretudo nos 2 primeiros mandatos, ele tem a mania de gastar muito o dinheiro público e inchar a máquina pública. Então, por isso, eu sempre fui um opositor, dentro dos limites da legalidade, do jogo democrático, ao PT. Vejo hoje, nesse 3º mandato, um Lula muito mais rancoroso em relação ao passado do que preocupado em deixar um legado nessa chance histórica que ele teve no 3º mandato do nosso país. Sou um opositor, mas um opositor dentro do centro democrático e espero que o centro democrático, no ano que vem, apresente uma alternativa viável para conduzir o Brasil. Bacana demais. Ó prefeito, muito obrigado aí por nos receber aqui no seu gabinete. E aí fica à vontade agora, se tiver mais alguma coisa para complementar e deixe suas considerações finais. Não, só agradecer de novo a participação da imprensa. Sintam-se sempre à vontade quando necessário. Às vezes a agenda é corrida, mas estou sempre à disposição aqui para a gente conversar e apresentar aquilo que tem sido feito e aquilo que será feito para a população do Nepomuceno. Nós estamos aqui para servir a população, somos servidores públicos e eu pretendo honrar nesse sentido todos os dias restantes do meu mandato.